Boa tarde. Oh, boa tarde. Agora deu tilt aqui, Rafael. Boa noite, minha gente. Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o EJA, etapa 6. No comecinho aqui a gente só deu uma ajustada aqui no microfone, tá bom, minha gente? Beleza? Estou diretamente do Estúdio 1, do canal Educação. Estou aqui, o Rafael é meu diretor de imagens, a Iracema é minha profa assistente, a Socorro é minha intérprete de Libras e nós vamos juntos aqui em mais uma transmissão de aulas. Câmbio, Rafael, pode botar o slide todo aí na tela neste dia 24 de setembro do ano de 2022. Qualificação profissional para assistente administrativo. Eu sou o professor Fernando Galvão, estou extraordinariamente substituindo o mestre Gilvan Duarte neste sábado à noite aqui, sábado, né? Somente, hashtag é só para os fortes, esse negócio aqui, viu? Vamos adiante, minha gente. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica e vamos lá. Olhem só, eu estava falando que existem diferentes graus de incerteza, e aí um exemplo é o orçamento doméstico. Você fixa despesa, você estima receita, você tem gastos fixos, gastos variáveis, e ali está tudo ajustadinho. Aí o pessoal até brinca, a planilha aceita tudo, né? O próprio planejamento em si aceita tudo. Na hora de executar é que o bicho pega. Aí ocorrem os imprevistos. E aí a gente precisa estar fazendo esses ajustes, tá bom? Vamos adiante. A própria renda cai naturalmente. Há diferentes graus de incerteza também nas modalidades do planejamento. O orçamento doméstico, por exemplo, é como se fosse o plano operacional. O plano de desenvolver novos produtos em uma empresa tem um caráter altamente estratégico. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu botar o marca-texto amarelão. O plano de desenvolvimento de novos produtos em uma empresa, ela tem um caráter estratégico, ok? Aqui eu saio muito torto, muito feio. Deixa eu ajustar aqui. O plano de desenvolver novos produtos em uma empresa, ela tem um caráter estratégico. Tem empresas que têm uma área específica para isso. Volta aqui para mim, Rafael. Tem empresas que têm a área de P&D, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. A empresa ela opera no presente, mas ela já está olhando para o futuro, para desenvolver novos produtos que atendam a novas necessidades, a novos desejos ou dores do mercado consumidor. Entendem? E isso é muito interessante, porque o mercado ele é dinâmico, ele está passando por grandes transformações. Por exemplo, esse mundo em que a gente vive, os casamentos já duraram mais. Hoje os casamentos, né, eles duram muito menos. Existe o risco, né, de as pessoas se separarem ao casarem. Hoje ele é muito maior do que anteriormente, por várias coisas, inclusive questões culturais. Deixa eu dar um exemplo muito objetivo disso. Às vezes, casamentos uma mulher se sujeitava a estar casada uma vida toda, mesmo sendo vítima de violência física e até psicológica, mas ela se sujeitava a passar uma vida toda casada. E esse padrão de comportamento ele está se alterando. Então, tem mulheres que já percebem que elas não são obrigadas a conviver com isso uma vida inteira num casamento que não as faça feliz. Então, vejam, os níveis ou os números de pessoas que se separam é muito maior hoje do que antigamente. Isso é uma mudança no padrão cultural.
As famílias, por exemplo, elas tinham mais filhos. Hoje em dia as famílias caminham para ter cada vez menos filhos. Isso muda a organização de mercado. Tem gente que já pensa e já cogita, inclusive, em não casar. Tem gente que casa e não quer ter filho. Tem casamentos que não mais são entre homens e mulheres. Entendem que são com pessoas do mesmo sexo. E isso tudo vai chacoalhando o mercado. E eu falo isso do ponto de vista, não é, de produtos, de serviços, de marcas. E vocês, enquanto assistentes administrativos, estarão trabalhando em empresas que estarão operando neste mercado que passa por grandes transformações. Tem uma outra pancada grande aí. São as crianças de agora que serão os consumidores de amanhã. Essas crianças, elas já nascem mergulhadas na tecnologia. Como será o padrão de consumo dessas crianças quando elas estiverem no mercado de consumo? As empresas estarão preparadas para este cenário? A expectativa de vida alguns anos atrás era muito mais baixa. Hoje a expectativa de vida é muito mais alta. E o mercado também precisa estar se ajustando para isso. Entendem, minha gente? Olhem como o mundo, ele... tem um cara, ele já faleceu, um velhinho chamado Zygmunt Bauman. Esse grande estudioso, ele dizia que o mundo é líquido hoje em dia. Né? O mundo que era mais certo, ele está mais incerto. O mundo que era mais rígido, agora ele está mais flexível. O mundo que era mais linear, agora ele está mais flutuante, entendem? Então, literalmente, é nesse ambiente em que nós estamos, nesse exato instante, no mercado de trabalho, ou nos preparando para o mercado de trabalho. Sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Rafael. Então, vejam, quando a gente vai pensar que o orçamento doméstico, ele também pode assumir uma importância, uma envergadura estratégica, quando ele inclui decisões de investimento em um empreendimento familiar, por exemplo. Aqui eu já não estou mais falando entre o equilíbrio entre receitas e despesas de uma família, mas quando entra decisões de investimento num empreendimento, gestão, separação do orçamento familiar do orçamento da empresa, aí você vai ver que a coisa ganha uma outra, como está dito aí no texto, uma outra envergadura, um outro tamanho, uma outra complexidade. Vamos adiante. Então, vejam só, as organizações, elas não funcionam na base da pura improvisação ou movidas apenas pela intuição. E elas nem querem depender de sorte ou do acaso, ou de adivinhação, ou de elementos, vamos dizer assim, elementos aleatórios. E é por isso que o papel do planejamento ele é tão grande, certo? Então, tudo nelas é planejado para que possa ser feito da melhor forma possível e da primeira vez e sem erro. E ainda assim ocorrem os erros. O planejamento constitui aqui uma primeira etapa nesse processo administrativo, tá bom? É um modelo teórico para a ação futura. Beleza? Tudo bem? Então, essa coisa ela é fundamental. O processo de gestão, a gente não pode administrar pessoas de qualquer forma. A gente precisa estudar para gerir pessoas, precisa estudar para gerir as finanças, precisa estudar para fazer o marketing, ok? E aí a gente vai ter uma organização mais robusta, decisões decisões orientadas com base em dados, em informações. Isso dá uma consistência muito maior. Ok, minha gente.
Ora, se nós estamos estudando aqui, e aí volta a imagem aqui para mim, Rafael, a ideia é que no exercício profissional, enquanto assistentes administrativos, né, vocês consigam ter mais elementos para a gente estar discutindo isso aqui em estúdio, mas que vocês tenham elementos, ferramentas, habilidades e competências para ajustarem o que a gente discute aqui no estúdio para a realidade, para o dia a dia de trabalho de vocês. Né? Ou a percepção, a visão, a forma de olhar as coisas, isso é fundamental. Okay? E a gente não consegue isso de forma aleatória. A gente não consegue isso deitado no sofá assistindo televisão. A gente consegue isso literalmente, né? Pegando um tempo disponível e estudando e se esforçando, né? E ampliando os nossos conhecimentos. Tá bom? Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Rafael. Câmbio. Vejam a abrangência do planejamento. Nós temos diversos níveis dentro da empresa. Por exemplo, deixa eu ajustar aqui a minha canetinha mágica, marca texto. Deixa eu botar o verde aqui. O institucional, né? O nível institucional da empresa. Eu estou falando da marca, né? Da empresa. O planejamento ele se dará no nível estratégico. Esse nível estratégico tem no seu conteúdo, por exemplo, ele é mais genérico e ele vai sintetizar algumas coisas. Aqui, por exemplo, vai estar a visão da empresa. Olha o caráter sintético. A empresa, a visão de uma empresa é como ela quer estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Entendem isso? Isso é uma síntese de muitas outras coisas, entendem? Quando a gente vai falar de extensão do tempo, essa pegada, veja, eu estou falando de marca, eu estou falando de decisões estratégicas ligadas a propósito da empresa, isso aqui está ligado à missão, a valores, a metas, a extensão disso é o longo prazo, ok? E a amplitude, não é? Ele é macro-orientado, aborda a empresa como uma total. A empresa ela é vista como um sistema maior. Ok, minha gente, câmbio. E inserida dentro muito maior, né? A gente está falando do ambiente interno, onde vocês estarão como assistentes administrativos, mas essa empresa ela é parte de um universo muito maior. Quando a gente vai falar aqui do nível intermediário da empresa, só um minuto, tá aqui. Aí entra o planejamento de ordem tática, né? Ele é menos genérico, ele é mais detalhado. Por exemplo, é um planejamento ou metas que serão desenhadas para a área financeira, para o marketing, para o gerencial. Percebam como ele é menos genérico, ele é mais detalhado? Mais operacional, logístico. A extensão, olhem aqui, por exemplo, como será dada a rotina administrativa. Ela vai ser presencial, ela pode ser feita de forma remota. Vocês, assistentes administrativos, trabalhando em casa ou terão que estar no local de trabalho, literalmente. Olha como o nível é mais detalhado. Não é apenas garantir as condições de que vocês façam o trabalho a rotina administrativa. É mais detalhado. Como é que é? Vai ser híbrido? Vai ser remoto e vai ser presencial? Ou só presencial ou só remoto? Tem um detalhamento maior. A extensão é médio prazo, em termos de tempo, e aqui a empresa vai abordar cada unidade ou cada conjunto de recursos separadamente. É como eu mencionei aqui para vocês. A gente tem aqui a área, o marketing comercial, o próprio desenho
das questões das rotinas administrativas, da logística e de tudo mais. Ok, minha gente, câmbio, beleza, ok, Juvenal. E nós temos também a dimensão ou nível operacional. Só um minuto, eu tenho aqui o operacional. O planejamento vai ser da operação, da execução em si, da empresa, vai ser bastante detalhado e analítico, né? Isso diz respeito ao que é que a empresa faz, qual é na gestão tem muito termo em inglês, entre eles um que é bastante usado e vocês podem encontrar na hora de estudar é o core business. E o core business, Socorro, ele é o negócio principal. Qual é o negócio principal da empresa? E aí eu vou dar um exemplo disso. Volta aqui para mim, Rafael. Um hospital. Qual é o negócio principal de um hospital? Atendimentos médicos, consultas, exames, internações, procedimentos cirúrgicos. O que é que não faz parte do negócio principal do hospital? A área de limpeza, de segurança, alimentação. Aí o que é que o hospital faz? Ele terceiriza essas áreas. Porque não faz parte ali do core business, do negócio principal do hospital. Entendem? Numa escola pode ser similar. Qual é o negócio principal de uma escola? Construção de processos de ensino, aprendizagem. O que não é função principal de uma escola? A parte de segurança, a parte de limpeza ou mesmo de alimentação. Aí uma estratégia que vários negócios fazem terceirizam. Para quê? Para focar o operacional, que é essa dimensão que nós estamos falando, na atividade principal da empresa. Entendem? Essa é a pegada. Por isso que essa é a dimensão operacional. Eu foco muito fortemente no que é a atividade-chave do negócio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Rafael. E é detalhado, é analítico. Ainda estou no azul? Não. Deixa eu botar aqui o marca-texto azul. É curto prazo, porque a execução, literalmente, as coisas estão acontecendo agora, nesse exato instante. E ele é micro-orientado, aborda cada tarefa ou operação isoladamente. Ok? Você, enquanto assistente administrativo, precisa ter uma clareza muito grande sobre quais são as suas responsabilidades, o que é que está debaixo da sua responsabilidade. Sacam? Como o diretor precisa ter, como o supervisor precisa ter, como quem está no chão de fábrica e na produção em si também precisa ter. Ok? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Nesse processo de planejamento aqui, vejam, eu tenho uma definição aqui, eu tenho literalmente, percebam o formato aqui, eu tenho literalmente como se fosse uma pirâmide aqui, ó. Sacam? E aí eu tenho os objetivos, esses objetivos eles tratam da missão, produzir produtos padronizados ou customizados para várias aplicações na indústria de ferramentas, é um exemplo, ok? Tem uma missão aqui definida, objetivos estratégicos. Olhem como vai descendo e vai havendo detalhamentos. Tudo precisa ser mensurado. O presidente vai ter 12% de retorno sobre os investimentos, 5% no crescimento anual, é objetivo estratégico, nenhum desligamento de empregado e excelente serviço ao cliente. Esses são alguns objetivos estratégicos. Vamos aos táticos.
Aí o tático ele vai por área, né? Por área nós vamos ter aqui, deixa eu botar o amarelão aqui, diretor financeiro, lucro, qual é a meta aqui? É lucro anual de 12%, devedores duvidosos, você tem que baixar essa taxa de inadimplência para 2%, oferecer balancetes mensais para o acompanhamento, para o monitoramento de tudo, tá? Reduzir estoques em 10%, ou seja, operar com baixos níveis de estoque, tá? Isso é flexibilidade. Por quê? Porque estoque, muito produto em estoque é capital imobilizado, é muita grana no estoque. E se eu não consigo fazer esse estoque girar, se eu não consigo vender esse estoque, é aquela grana que está na forma de produtos, ela está depreciando, ela está perdendo valor ao longo do tempo. Quanto mais baixos os níveis de estoque, melhor. Óbvio, isso vai depender do modelo de negócio. Também o ciclo financeiro de 35 dias. O que está debaixo do guarda-chuva do diretor industrial é produzir 1.200.000 produtos, a gente está falando de ferramentas, né? Uma fábrica de ferramentas, com custo médio de R$18. Olha como é altamente mensurável. Eu consigo ver se ao longo do tempo, se eu estou atingindo a meta, se eu não estou e o que eu preciso fazer para, ok? A meta está muito alta, eu tenho que baixar, são reflexões que a gente pode tirar a partir da análise desses dados. Reduzir os refugos em até 3%, de repente aumentar a produtividade em 2%, reduzir o ciclo operacional em 3%. Se eu for olhar para a área de marketing, aqui vender 1.200.000 peças. Se a gente está produzindo 1 milhão, a ideia é vender tudo, né? O custo médio é de 18, mas o preço médio é de 27. Entendem? A 18, tendo um custo médio de 18, me ajuda a cobrir os meus custos operacionais de funcionamento do negócio. Mas o lucro só vai vir da diferença quando eu vendo a 27, tem um custo de 18. É dessa diferença que eu vou tirar a rentabilidade do negócio. Introduzir um novo produto, aumentar vendas em 5%, participar em 19% do mercado de ferramentas. Se a gente for olhar para os objetivos operacionais, aí a gente vai descer, né? Na área financeira, vamos ter o gerente de contas a receber, né? Vai operar aí o fluxo de caixa da empresa. Vai enviar cobranças em 5 dias, verificar novo crédito em 1, cobrar devedores atrasados todos os dias, devedores duvidosos em até 2%, é a capacidade de reduzir, né? A taxa de inadimplência para 2%. Se a gente for olhar aqui do ponto de vista operacional, o supervisor de máquinas, é preciso uma atenção para produzir 150.000 unidades a um custo médio de R$16, reduzir a 7% máquinas paradas, reduzir o refugo em até 3%, reduzir o ciclo operacional em 3%. São outras metas. E relacionados ao diretor de marketing está o gerente de vendas da primeira região. São os supervisores, literalmente, né? E aí a gente vai ver aqui, responder ao cliente em 2 horas, cota de vendas de 120.000 unidades anuais, visitar um novo cliente a 4 dias, visitar grandes clientes a cada 7. Percebam aí o grau de detalhamento que eu tenho dentro deste planejamento e que a partir daí a gente vai trabalhar para atingir essas metas. Sacam? Vamos adiante. E aqui é uma projeção. Você está no futuro tentando fazer uma projeção. Você está no presente tentando fazer uma projeção futura, né? E aí vai para a execução. A organização e o ambiente em novos tempos. Vejam, a gente vivia numa sociedade na era industrial, a era da informação,
era digital, quarta revolução industrial. E a gente vive numa sociedade hoje, volátil, tudo é muito mais volátil. Já dei alguns exemplos disso aqui para vocês, dessa volatilidade, né? De como as coisas elas são mais fluidas, elas são mais líquidas, elas são cada vez mais menos rígidas, elas são mais flexíveis, né? O que a gente tinha de certeza hoje, o ambiente é muito contaminado de incertezas, a gente não sabe, não tem certeza como será o amanhã. Volta aqui para mim, Rafael, não é à toa que a gente vive numa sociedade da ansiedade. O que é a ansiedade? É o sofrimento pelo que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade, entendem? Então a gente está cada vez mais caminhando para isso. Percebam, a minha geração de mercado de trabalho, ela é diferente da geração do meu pai. Meu pai trabalhou numa época em que permitia a aposentadoria. Minha geração, não necessariamente, entendem? Olha como isso gera uma incerteza muito maior. Sacam? A gente não vai se aposentar, ou caminhamos para não nos aposentar. E as crianças de hoje? O cenário é muito mais complexo e já é para a gente que já está no mercado de trabalho nessa fase. Você imagine para quem ainda vai entrar. Entendem? Essas coisas geram mais incertezas. A rotatividade no mercado de trabalho ela é muito maior. Né? As empresas hoje duram menos do que antigamente. Antigamente as empresas tinham uma vida muito mais duradoura. O ciclo de vida de empresas, de produtos é muito menor. Você produz, você vende um determinado produto ou presta um determinado serviço, o ciclo de vida dele está cada vez mais curto hoje, né? E por isso a necessidade de estar reinventando, de estar desenvolvendo sempre novos produtos, ajustando para novas demandas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pensar numa agência de publicidade onde você pode trabalhar como assistente administrativo, uma agência de publicidade que tem um escritório, que espera os clientes para criar marca, paleta de cores, o conceito da marca e tudo mais. E a gente com marketing digital, esse negócio pipocou, entendem? Agências que trabalhavam hoje, que hoje gostariam de trabalhar como há 5 anos atrás, elas não têm mais espaço no mercado. Entendem isso? Olha como a coisa ela é complexa. Aí volto para o outro detalhe ali embaixo da incerteza aqui no slide, tem a complexidade. A gente, para entender o que está acontecendo, não é mais causa e efeito. Uma coisa gera outra. Não é mais assim. Uma coisa gera inúmeros outros efeitos. E é isso que torna a tomada de decisão também uma questão estressante. Não é mais tão fácil, eu vou tomar uma decisão e a consequência dela vai ser essa. Não, hoje eu tomo uma decisão e são muitas as consequências sobre as quais eu preciso me responsabilizar. Entendem? Para entender uma coisa, a gente precisa planejar e estudar muito mais. A ambiguidade é um outro elemento aí embaixo. O que é ambiguidade? É quando uma mesma coisa pode ter diferentes significados. Vejam como é mais difícil analisar. Antigamente as coisas eram preto no branco, o povo dizia, né? Hoje em dia a realidade ela tem um tom mais cinza. Um tom cinza é o quê? O tom cinza é uma grande mistura entre pontos brancos e pontos pretos. Entendem? Não é mais tão simples assim. Sacam? Isso é ambiguidade. É quando eu vou tentar explicar uma coisa, bem, mas ela não tem só uma explicação, ela tem vários outros pontos de vista sobre a mesma coisa. É óbvio que é muito mais difícil eu tomar decisões num cenário assim. Entendem?
Pode ampliar o slide todo aí na tela, Rafael. Vejam, já falei volatilidade, de incerteza, falei de complexidade e também falei de ambiguidade, tá bom? Vamos adiante. E nessa coisa digital, aí é que fica... Olha a ambiguidade. As rotinas administrativas, bem, elas podem ser feitas tanto no ambiente de trabalho, como pode ser feita no ambiente remoto, em casa. Olha como ganhou outra conotação. Eu não preciso mais trabalhar somente no local de trabalho. De casa também, dependendo da atuação, eu posso trabalhar em casa. Aumentou ou não aumentou a ambiguidade? E a jornada de trabalho, que antes era extremamente fixa, você trabalha ou 4 horas diárias, né, com 2 horas de intervalo de almoço, ou você trabalha 6 horas corridas. E quando você trabalha remoto, e quando o exercício de trabalho extrapola as 6 horas corridas, ou extrapola as 8 horas definidas no mercado de trabalho, entende? É complexo isso. Tem demandas que chegam para você totalmente fora e você precisa responder. Olha como aumenta a ambiguidade, né? Qual é realmente a dedicação que o profissional precisa dar ao seu trabalho? Entendem? Então, entra tudo isso nessa pegada. Olha aqui, é como se fosse uma grande mandala, né? A organização e o ambiente. Você tem a organização aqui no seu nível mais operacional, ela vai ter o seu nível tático, o operacional é a execução em si, o tático envolve a supervisão lá das áreas do marketing, da logística, da financeira. Aí a gente tem um nível estratégico, né, das tomadas de decisão sobre a empresa, onde são definidos a missão, né, onde está a missão, os valores, né, as metas serão definidas aí. E aí, além da empresa, isso aqui é a empresa, né? Deixa eu fazer um círculozinho vermelhinho aqui, ó. Isso aqui é o ambiente da empresa. Fora dele, temos vários outros. Temos o ambiente de tarefas. Aí aqui a gente vai ter o marca-texto, verdinho. Eu vou ter as agências reguladoras. A empresa ela precisa estar subordinada a certas legislações. É legislação trabalhista, ambiental, legislação, o direito empresarial, literalmente. Precisa estar debaixo desse guarda-chuva. Então, nós temos esses pontos que merecem destaque aqui nas agências reguladoras. A empresa vai estar interagindo com os clientes. Né? Vejam, são elementos fora da empresa. Os concorrentes, como é que é o nível de concorrência da empresa com seus concorrentes, seus fornecedores, sacam? Esse é o ambiente chamado de tarefas. A empresa tem que, ela se relaciona com esses elementos aqui, ela tem responsabilidades, ela tem direitos, mas tem responsabilidades para com esses elementos que eu acabei de destacar. E tem o macroambiente, o maior. Nesse macroambiente, eu vou ter os fatores tecnológicos do negócio no qual a empresa está conectada, né? Como é o grau de avanço tecnológico da atividade na qual a empresa está funcionando. Se eu for pensar em canal educação, a gente aqui trabalha na fronteira tecnológica. Eu estou aqui no estúdio dando aula para uma câmera e essa aula ela é transmitida para os mais diversos polos espalhados pelo estado do Piauí. Vai para muito além, já que está no YouTube lá. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acompanhar. É uma aula exponencial, entendem?
Se essa aula fosse ministrada dentro de uma sala de aula para 20, 30 alunos, por exemplo, vejam como é uma outra ordem de fatores tecnológicos. Sacam aí a diferença, minha gente? Então, também tem os fatores econômicos, não é, que vão entrar aqui, que vão influenciar o negócio. Aqui, nesses elementos aqui verdes e azuis que eu estou pintando, eles influenciam o negócio, mas a empresa não necessariamente tem poder, ela só tem poder de decisão nos amarelinhos. Fora, ela não tem, mas vai ser impactada do mesmo jeito. Tem os fatores sociais, né? Olhem só aqui. Por exemplo, a inflação, o aumento de preços, a queda na renda das pessoas, e isso limita o consumo, pode influenciar nas vendas da empresa, entendem? É meio que uma mistura aí de fatores econômicos e sociais. Tem as questões ecológicas, né? Vamos pensar em agropecuária. A agropecuária é fortemente influenciada do ponto de vista ecológico pela legislação. Precisa observar essa legislação aí. Sacam? De repente, vocês estão trabalhando como assistentes administrativos numa fazenda que produz grãos, ou numa fazenda que cria gado para corte, ou gado leiteiro. Vocês estão ali nas rotinas administrativas, e aquele modelo de negócio pode ser influenciado por esses fatores ecológicos, né? Também entra aqui as questões legais ou de ordem mais jurídicas, ela também se conecta com esse fator ecológico, mais especificamente se eu falar de meio ambiente. Tem os fatores demográficos, a gente está falando de população, de característica da população, qual é o nicho de mercado dentro de uma população que a empresa vai operar, vai atuar. E os fatores políticos, né? Eles podem facilitar a operação da empresa ou podem dificultar também, tá bom? Minha gente, no planejamento de uma empresa, é importante que a empresa consiga fazer a sua matriz SWOT. A matriz SWOT, isso aqui é uma síntese, deixa eu puxar uma perninha vermelha aqui. A matriz SWOT, ela também pode ser as forças, as fraquezas, né? As oportunidades e ameaças, né? Ok? Tudo bem, é um exemplo do SWOT. Então, tá aqui destacado, deixa eu botar o marca-texto amarelo aqui. O que é que ameaças e oportunidades para uma empresa, elas são de dimensão externa. Então, o que é uma ameaça? É uma concorrência pesada. Tem mercados que tem uma concorrência pesada. A empresa está navegando com tubarões ali, o mar está cheio de sangue. Tem empresas que, quando não tem concorrência, elas estão no Oceano Azul. Tá só na maresia, tá tranquilo. Você não está ameaçado por concorrente. Geralmente são empresas inovadoras que estão assim. Então vamos lá. Ameaça a uma empresa pode ser concorrência pesada, pode ser uma concorrência desleal. Olha que coisa, né? Interessante. Concorrência desleal. Entrada de novos produtos, produtos sem sucesso, de repente é uma tecnologia que está obsoleta, falta de motivo. Isso tudo é ameaça, né? É o quadrão ameaça e pontos fracos, ó. Ameaça e pontos fracos. Beleza? Pontos fracos e fortes, aí já tem uma outra dimensão. São internas. Pontos fortes e pontos fracos. Ameaças e oportunidades são externas. Olha aqui no quadrante, né, pontos fortes e ameaças. Entra a mesma coisa, ó, concorrência pesada, desleal, entrada de novos produtos, forte apoio da direção, isso é um ponto forte. Motivação elevada é um ponto forte. Né? Administração eficaz é um ponto forte. Ok? Quando a gente vai olhar aqui em oportunidades, né? Veja aqui, quando a gente vai falar aqui de oportunidades aqui, nós temos aqui mercado sem concorrência,
de repente ausência de novos produtos, concorrentes sem estratégia, pode acontecer. Olha que coisa boa, né? Você está no mercado com concorrente sem estratégia. E quando você tem, aí você vai ter aí vantagem competitiva, né? Tecnologia de repente obsoleta, administração ineficiente. Então, nós vamos ter aqui uma análise ambiental que vai abordar tudo isso. Pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Vamos adiante. Aqui no processo de planejamento, olhem aqui, essa imagem é muito interessante. Ela mostra uma gestora e as inúmeras variáveis que ela precisa levar em conta na hora de planejar a ideia, os prazos, né? A comunicação. Ela tem que olhar aqui, olha aqui a fatia de mercado, qual é o mercado que ela quer atuar, o business plan, que é o planejamento em si. Ela tem que observar aqui o mercado, né? E por aí vai. É muita variável que precisa dar conta, beleza? E aqui, o planejamento, minha gente, a ideia é que ele substitua a improvisação, que seja uma preparação prévia, né? E todo o plano é uma consequência do planejamento. Todos os momentos da nossa vida particular estamos fazendo planos. É a hora que a gente quer acordar, a rota que vai para o trabalho, para a escola, o que, é que a gente vai fazer à noite, que presente você quer dar para alguém que você goste, ou a namorada, ou esposa, ou sei lá o quê. Mas os nossos planos podem ser esticados para um futuro mais distante, né? Onde vai passar as férias, qual é a profissão que a gente quer seguir, quais são os nossos sonhos futuros. Beleza? Estou olhando aqui para o relógio, estamos dentro das 8 horas, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui, minha gente. Fiquem com Deus, grande abraço, bom sábado, bom domingo. Tchau, tchau.